Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo aqui um pouco dos limites entre normalidade e problemas psicológicos, psiquiátricos. Temos aqui na nossa bancada de especialistas o Otávio Dumont Serpa Júnior, que é do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB, o Adriano Amaral Aguiar, do Hospital Universitário da UFRJ, o Stefan Malta, que é doutorando em saúde coletiva do Instituto de Medicina Social da UERJ e psiquiatra, e o Vitor Por Deus, que é do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, o famoso trabalho lá do Hospital Pedro II, né, da doutora Anísia. Bem, eu interrompi aqui, quase que já passando a fala para o Otávio, em relação a essas alternativas culturais de tratamento que o IPUB, que fica ali do lado do Pinel, às vezes se associa, né? Eu falei do bloco até. Conta um pouco qual é a vantagem terapêutica desse processo para a gente. Bom, lá no IPUB tem algumas iniciativas, tem o bloco Tapirando Pirado Pirô, que é uma parceria com o Pinel, tem o Cancioneiros do IPUB, que é um grupo musical que já se apresentou em vários lugares do Rio e de fora do Rio, tem sido gravado. Eu acompanho muito de perto um trabalho com um grupo de usuários que chama Voz dos Usuários, que são usuários do Hospital Dia do IPUB que me acompanham nas aulas. Eles dão as aulas para formar novos profissionais baseados na experiência. Os profissionais aprendem a teoria a partir da prática vivida por essas pessoas. Todas essas iniciativas têm uma importância muito grande porque elas colocam essas pessoas de volta na vida com uma condição de protagonismo, né, reinserem na sociedade, na comunidade. Ajudam a sociedade a construir uma outra visão acerca do que é a loucura, porque essa destruição dos muros do manicômio, ela não se completará se a sociedade não destruir os muros do manicômio que está internalizado dentro de cada um. Né? Ainda existe muito preconceito, muito estigma, uma ideia muito deturpada acerca do que é o sofrimento psíquico. E essas iniciativas são fundamentais, né, muito mais do que qualquer produção científica, técnica, palestra, porque as pessoas veem a partir das pessoas que vivem o problema o que é isso. Como elas podem conviver naturalmente, inclusive, com todos. Exatamente. É isso? Adriano, como é que a gente poderia definir, dentro desse conceito mais moderno, o que seria louco mesmo de uma pessoa com alguma perturbação psicológica? Qual é o limite? Qual é o... Pergunta fácil, hein? Pois é, essa pergunta é difícil de responder mesmo. E enfim, é um pouco, essa discussão do DSM-5 traz um pouco isso, né? Enfim, com esse novo, com um novo sistema diagnóstico que começou em 80. É importante marcar isso. O surgimento do DSM-3 em 1980 mudou o modo de pensar os diagnósticos psiquiátricos, que foi dividindo, tentando delimitar melhor, delimitar categorias distintas para os criar diagnósticos. Fronteiras, de certa maneira. Criar fronteiras, justamente por conta dessa questão que você colocou, né? Como é que se cria fronteiras, como é que se delimita isso? E é curioso porque a introdução do DSM-3, do DSM-4, ela é principalmente uma advertência de que não se use esse livro como um livro de receitas, né? E que justamente a questão da fronteira entre os diagnósticos psiquiátricos, ela tem uma delimitação que é delicada, que é cuidadosa. Né? Então tem todo um cuidado ali para tentar, já reconhecendo a possibilidade desse problema que a gente está vivendo hoje, mas isso quando foi para o mundo, e o Alan Francis fala isso com muita clareza, assim, ele fala das consequências inesperadas do DSM, quer dizer, coisas, ele adverte na criação, na produção do DSM-5 isso, olha, quando a gente cria um manual de diagnósticos, a gente não sabe como é que isso vai ser usado no mundo. E a experiência que a gente teve com o DSM-4 foi de um uso, por exemplo, né, o Otávio falou de vários interesses envolvidos nisso. Tem um interesse econômico muito importante, que é o interesse da indústria farmacêutica, no sentido de expandir as fronteiras diagnósticas, de
fazer com que na prática essas fronteiras fiquem um pouco borradas e tudo isso leva a problemas. Agora também existiria uma contrapartida. O Otávio no início citava isso e pelo que eu andei lendo, houve uma pressão, e eu perguntaria isso para o Stefan, do grupo de autismo, né, nos Estados Unidos principalmente, com medo de que se você não trouxesse um rigor na caracterização do que é autismo, perdesse apoio de plano médico, perdesse dinheiro para pesquisa. Então, é um jogo complexo. É extremamente complexo. Como o Otávio falou, né, há vários atores envolvidos na construção, na elaboração do DSM. O DSM foi um manual que foi submetido à negociação pública, né? A Associação Psiquiátrica Americana criou um site, né, www.dsm5.org, e recebia opiniões de vários atores do campo da saúde, sobre a inclusão de determinadas categorias, sobre a exclusão de outras categorias. E aí que a gente entra na questão do autismo, da síndrome de Asperger, que seria uma categoria que a força-tarefa de elaboração do DSM-5 pensou em retirar do espectro autístico. A síndrome de Asperger é conhecido como autismo de alto funcionamento. Né, o indivíduo que apresenta a síndrome de Asperger, na verdade, ele consegue razoavelmente se comunicar, interagir, ter uma vida, digamos, funcional, tanto principalmente na vida acadêmica, na vida inclusive profissional. Então, justamente para aumentar a validade do espectro autístico, há uma disparidade muito grande entre os autistas de alto funcionamento, que têm esse funcionamento razoavelmente bom dentro de dos valores e normas da nossa sociedade, e o autista não verbal, que não fala, a criança que não fala. Então, eles tentaram retirar a síndrome de Asperger do DSM-5, mas aí começou a pressão dos grupos familiares, associações de pacientes familiares, para não retirar a síndrome de Asperger do espectro autístico, justamente para eles não perderem cobertura pelas seguradoras de saúde, direito a incentivos do governo americano. E nos Estados Unidos a gente sabe que a saúde é diferente do Brasil, que ela é praticamente toda privatizada. Então o indivíduo não categorizado, não incluído na categoria diagnóstica, ele deixa de ser coberto pela seguradora de saúde. Prejuízos, né? Vitor, vou repetir um pouco aquela história do Adriano, em relação à caracterização de um cara que vai ser internado, mesmo que num hospital dia, como fala o Otávio. Quem precisa de um tratamento mais pesado? No popular, todo mundo diz, quem rasga dinheiro, quem come porcaria e tal. Claro que é uma coisa meio pilhéria, né? Quais seriam os limites mesmo? É um limite social? Olha, do que eu estudei, assim, do que eu li, do que eu pratiquei lá no Engenho de Dentro, principalmente, e fora também, o autor que a Nise cita para entender melhor esse processo da loucura é até um ator também, um colega meu, que é o Artaud, Antonin Artaud, que foi um dos maiores atores da França, né? Pirou. Ele tinha uma doença mental leve que foi progredindo e ele, por ser ator, ele conseguia expressar essas experiências de forma distintamente clara. E o Artaud, ele fala, e a Nise vai utilizar essa definição de forma na prática dela, clínica, que ele fala, a loucura são inumeráveis e perigosos estados do ser. Então são inumeráveis e perigosos estados que o ser experimenta. E que todos nós experimentamos esses inumeráveis e perigosos estados do ser. Quem nunca teve um descontrole? Quem nunca teve um momento de ensandecimento, né? de violência, de cometer atos que não cometeria normalmente? Até utilizado na justiça para atenuar crimes. Atenuar crimes, etc. Então, nossa natureza passa por esses estados inumeráveis e perigosos. E eu, novamente, digo que as condições sociais, a organização política, a questão do preconceito, a questão da ignorância sobre o tema, a falta de contato com isso, a falta de diálogo nessa ideia de que um é superior, o outro é inferior, que o anormal tem que ser isolado da sociedade. E não é só o louco, é o tuberculoso, é o leproso, é o pobre, é o negro. Então a gente fica vendo que o nosso problema é o estigma, é o preconceito, é a falta de cooperação social, é a falta de solidariedade entre as pessoas.
Então, essa medicina nossa, que é uma medicina agressiva, né, que vende a doença para cobrar o remédio, não é só na psiquiatria, é na cardiologia, é na medicina de família. Nós então, fizemos um programa aqui até nesse sentido, né, das doenças modernas. Quando me falaram isso, vende doença, eu falei, como é que pode vender a doença? Ele falou, o Viagra. Quer dizer, ele vende a situação... Vende a doença para cobrar o remédio. E então... A Anísia vai dizer, então nós temos que estar muito mais preocupados em conhecer a história desses indivíduos, em saber o processo de vida que levou ele a chegar até ali, em saber qual é a característica de cada um. Deixa eu pegar um aspecto aqui para a gente acabar esse bloco com o Otávio. O Benilton Bezerra cunhou uma coisa que me pareceu bastante interessante, que o que distinguia no passado seria o excesso de gozo, a histeria, o exagero. E hoje em dia a coisa inverteu, é a procura do gozo por todos. É um pouco isso, a sociedade está procurando o quê? Com esses tratamentos todos e remédios. Tem, como o Vitor falou, tem uma certa incitação, né? Se cria determinadas demandas, né? Uma certa insuportabilidade de você ter um mal-estar, uma tristeza. Então, as pessoas não falam mais que estão tristes, as pessoas estão deprimidas, né? As pessoas não têm mais variações normais de humor, elas são bipolares, né? São bipolares de N+1 tipos. Né? Então, existe, de fato, alguma coisa que tornou as pessoas menos tolerantes, né? Com essas variações emocionais, com essas variações psíquicas que fazem parte das dimensões do humano. Né? E, é claro, existe todo um interesse, né, econômico de várias naturezas que fazem com que isso leve a uma procura de consumos por substâncias lícitas e ilícitas que modifiquem permanentemente esses estados emocionais. Criem sempre novas sensações, né? Sensações que sempre se esgotam muito rapidamente, aí você precisa criar outras e outras. O Adriano, você queria falar? Vamos ver ainda que rapidamente. Há uma mutação que eu acho que tem a ver com isso que o Benilton coloca, no que o Vitor estava falando, né? De uma sociedade organizada de modo a excluir o diferente, né? O anormal, né? Você falou uma série de categorias aí. Para um mundo de hoje, né, que foi nesse ambiente cultural lá da década de 60 e tal, 70, que se criou toda a luta antimanicomial, toda a crítica antipsiquiátrica da década de 70, com esse momento que a gente está vivendo hoje, que o Otávio disse, né, de uma certa produção de demanda. Né? Então, num lado, numa perspectiva, é uma certa exclusão do diferente, numa outra perspectiva é uma hiperinclusão. São dois problemas um pouco diferentes, né? Quer dizer, uma criação excessiva de demandas de diagnósticos psiquiátricos. E também de busca por uma felicidade que pode estar na caixinha do remédio, né? E normalmente não está. Bem, vamos fazer mais um intervalo, voltamos já já, um instantinho só.